convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmos 23. Salmos, capítulo 23. Nós estaremos compartilhando a mensagem de acordo com capítulo 23 de Salmos. Peço, irmãos, que abram as suas Bíblias. Eu estarei lendo todo o Salmos 23, e nós estaremos falando sobre a confiança em Deus, com o tema Confiança Certa. Sabemos, queridos, que quando nós confiamos em Deus, nós confiamos naquele que deve ser confiado, nós confiamos de maneira correta, porque Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa a sós. Ele é o único que tem capacidade de resolver alguns problemas. Então nós estaremos falando um pouco sobre Salmos 23 com o tema Confiança Certa. Peço, irmãos, que estejam abrindo as suas Bíblias e nós estaremos então lendo e compartilhando um pouco da palavra do Senhor em nome de Jesus. Livro de Salmos, os Salmos, na verdade, são divididos em 5 livros, enquanto os irmãos vão abrindo aí, só para a gente contextualizar. Então, o Salmos 23, ele faz parte do primeiro livro desse conjunto de 5 livros de Salmos. E aí o primeiro livro vai do Salmos de número 1 até os Salmos 41, o segundo livro vai dos Salmos 42 ao 73, o terceiro livro de Salmos 73 até ao 89, o quarto livro, Salmos 90 até o 106, e o quinto livro dos Salmos 107 aos Salmos 150. E nós estaremos falando a respeito dos Salmos 23, que é um Salmos que é muito conhecido. Pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca ouviram falar de Deus, muitas vezes conhecem o Salmo 23. Estão escritos aí em carros, em ímãs de geladeira. É um Salmos muito conhecido e nós conversaremos um pouquinho sobre ele. E muitas pessoas têm até esses Salmos de cor, sabem? De cor e salteado. Então eu peço que os irmãos estejam nos acompanhando. Salmos 23, que diz a palavra. Então vamos abrir aqui Salmos 23. Que nos diz, então, como os irmãos já conhecem, eu peço que estejam me acompanhando, Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O salmista inicia, Salmos de Davi, ele inicia
Salmos 23, fazendo uma afirmação: o Senhor é o meu pastor. Ele não diz eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Ele faz uma afirmação: o Senhor é o meu pastor. Essa afirmação, quando ele a faz, ele sabe exatamente o que ele está falando quando ele atribui características a Deus de um pastor. Ele conhecia muito bem esse ofício porque ele também era um pastor. E lá em 1 Samuel, no capítulo 17, ele vai visitar os seus irmãos que estão em batalha. E quando ele chega nessa batalha, Davi chega na batalha para ver os seus irmãos, ele vê uma situação em que o povo de Israel está totalmente coagido por um filisteu chamado Golias, um gigante que afrontava o povo de Israel. E diante dessa situação, Davi, ele se apresenta a Saul e diz para Saul que quer enfrentar a este filisteu. Saul, ele diz o seguinte: olha, você não pode enfrentar esse filisteu porque você ainda é moço e esse filisteu ele já tem vivência nas batalhas. E aí Davi fala assim: Senhor, eu era pastor, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e eu vou dizer uma coisa para o Senhor: essas ovelhas elas eram atacadas por leões, eram atacadas por ursos, e quando essas ovelhas eram atacadas por leões e por ursos, eu as protegia, eu cuidava delas, e quando era preciso, eu matava tanto o leão quanto o urso. A Bíblia nos relata, ainda no livro de Samuel, que Davi era ruivo, de boa aparência, um menino. Ele foi zombado quando ele entrou em batalha com Golias, que não acreditava que ele poderia ter algum sucesso em sua batalha. Então Davi, quando ele fala que o Senhor é meu pastor, ele sabia exatamente o que ele estava falando, porque ele conhecia bem o ofício de pastor, e ele exercia bem o ofício de pastor, e ele protegia as ovelhas do seu pai com a sua própria vida. Então ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As experiências do rei Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai, davam-lhe bagagem para afirmar que Deus era aquele quem cuidava dele, e que por Deus cuidar dele, Deus não permitiria que nada lhe faltasse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí depois ele começa a dizer o que é que não vai faltar. Por que ele afirma, ele faz essa afirmação que nada lhe faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que nada lhe falta são os versículos posteriores que falam a respeito da ação de Deus na vida daqueles que o têm como pastor. O Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, se o Senhor é aquele quem cuida de mim, eu confio que Ele tem o cuidado por mim. Se o Senhor é meu pastor, eu confio que Ele tem um cuidado por mim. Aí no versículo 1, nós vemos que Ele me faz andar em pastos verdejantes. Olhando para uma cultura agrícola, olhando para ovelhas,
nós podemos perceber, queridos, que quando Davi ele diz a respeito do Senhor é meu pastor, ele me leva a andar em pastos verdejantes. Davi está dizendo que Deus, o cuidado de Deus, não vai permitir que ele passe por privação de alimento. Uma ovelha estar em pastos verdejantes é uma ovelha que se alimenta bem, e se alimenta bem, suprindo aí todas as suas necessidades. O Senhor é meu pastor, Ele me faz andar em pastos verdejantes, ou seja, Ele me provém de alimento diariamente. E quando nós, pensando ainda em uma cultura rural, quem é do interior ou já teve essa vivência, entende que as ovelhas, os gados, eles precisam ser levados diariamente para que eles se alimentem nos campos verdes, para que eles obtenham o seu alimento, a não ser aquelas fazendas ou ranchos em que é feito a distribuição de alimentos, colocados alimentos artificiais para eles comerem. Fora esses casos, os gados, as ovelhas precisam ser levados diariamente para se alimentarem. E Davi lhe afirma: o Senhor me faz andar em pastos verdejantes, ou seja, o Senhor faz com que eu seja alimentado diariamente, eu receba alimento. E ele ainda declara que ele me faz andar nas águas de descanso, ou ele me dá de comer e me dá de beber, ou seja, satisfaz as minhas necessidades básicas. Me leva a águas que eu com tranquilidade eu consiga beber. Necessidade básica. Eu descanso no Senhor, porque o Senhor é meu pastor e Ele me faz andar em pastos verdejantes e Ele me faz beber em águas de descanso. Ele me faz, ou Ele supre a minha necessidade diária. Necessidade essa que nós podemos obtê-la em virtude da situação em que o mundo está vivendo. O mundo vive em uma situação em que provavelmente vai faltar dinheiro, vai faltar alimento, mas se nós estamos com o nosso pastor, se o Senhor é o nosso pastor, Ele nos supre as necessidades diariamente e constantemente. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar que o Senhor nos sustenta. Ele não nos deixará passar por dificuldades na questão alimentar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que nada me faltará? Não me faltará o alimento diário, não me faltará o básico. E falando-se em básico, um psicólogo chamado Maslow, ele fez uma pirâmide em que ele coloca as necessidades dos seres humanos. Ele coloca então que o ser humano tem algumas necessidades, e essas necessidades vão aí da base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas, que são as necessidades básicas, como alimentação e bebida, a necessidade básica. E aí, à medida que o ser humano vai conseguindo algumas coisas, ele tem a necessidade por segurança, depois uma necessidade social de relacionamento, depois de autoestima e depois de realização pessoal, autorrealização. Maslow fez essa constatação e nós vamos perceber que se o Senhor é o nosso pastor, nós podemos ter ou conseguimos alcançar alguns níveis dessa pirâmide, porque Deus, Ele nos faz ter essas condições. Então, no versículo 3, nós podemos ver que
Ele nos dará paz, quando ele diz refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Diante da incerteza, diante de situações que percebemos que as coisas não estão sobre o nosso controle, nós devemos chegar diante de Deus e pedir para que o Senhor esteja refrigerando a nossa alma, nos dando paz, nos dando tranquilidade para estar diante de todas as coisas que estão acontecendo e irão acontecer. Refrigera a minha alma, Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Refrigera a minha alma, me dá paz, me dá tranquilidade. Cuida de mim, cuida do meu psicológico, que muitas vezes está abalado por viver diante de uma incerteza, viver diante de um medo. E nós vamos ver mais para frente a respeito do medo que muitas vezes nós sentimos. E também Davi, ele fala a esse respeito, que Deus, ainda no versículo 3, nos conduz pelas veredas da justiça. Ele nos conduz no caminho certo, no caminho justo. O Senhor nos conduz ou nos conduzirá no caminho que deve se conduzir, no caminho da justiça, pelas veredas da justiça. Se não temos certeza para onde vamos, qualquer caminho serve, como já diz Peter Drucker. Mas nós devemos, queridos, em nome de Jesus, ter a certeza que Deus, o nosso Pai, Ele é que nos conduz. Devemos confiar na direção do Senhor, devemos confiar no que o Senhor tem para nos dizer, o que Ele tem nos falado, o que Ele tem nos direcionado, e acreditar que o caminho do Senhor é o melhor caminho. Ele nos conduz pelas veredas da justiça. Versículo 3, a parte B. Por amor do seu nome. Deus, pelo amor do nome dele, pela fidelidade dele, por ele ser fiel a ele, ele nos conduz. Ele nos conduz pela vontade dele. Pelo amor do seu nome, ele nos conduz pelas veredas da justiça. E vamos seguindo. Davi ainda continua que o Senhor é meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consomem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mal nenhum. Devo confiar que Deus, Ele nos protege. Ele nos protege nas adversidades, situações em que muitas vezes nós não temos controles ou não temos como fugir. Deus nos protege. E nada mais propício a se falar nos dias de hoje a respeito do vale da sombra da morte, uma vez que todas as vezes que nós saímos de casa, hoje por uma necessidade, podemos ter essa sensação de estar nos encontrando com o vírus que vai nos levar à morte todos os dias. Podemos ter a sensação de que estamos sendo infectados e essa infecção nos levará a óbito.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha a necessidade de sair de casa, ainda que eu tenha a necessidade de trabalhar, não temerei mal nenhum. E não ter medo não significa não se proteger, não se precaver, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver de se expor, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ação de Deus sobre as nossas vidas, isso tem a ver. E tem a nossa responsabilidade diante dessas coisas também. Temos a nossa responsabilidade diante de Deus, fazendo a nossa parte, nos protegendo, seguindo as orientações que precisam ser orientadas, que precisam ser seguidas, na verdade. E seguindo essas orientações, nós podemos perceber, queridos, que diante de todas as precauções, nós não devemos ter medo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Se houver necessidades de eu andar pelo vale da sombra da morte, se por um acaso eu estiver em uma situação que eu estiver no vale da sombra da morte, não tenho medo, não temerei. Por que eu não vou temer? Porque o Senhor é meu pastor. O Senhor é aquele quem cuida de mim. E por Ele ser o meu pastor, Ele está de olho em mim. Está cuidando de mim. Mesmo que eu esteja em situação de perigo, eu acredito que Ele vai cuidar de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é meu pastor. Essa verdade deve estar em nossas vidas. O Senhor é o meu pastor e Ele deve ser o nosso pastor, como Davi declara que Deus é o pastor dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não tenho medo. Por que eu não tenho medo? O próprio versículo diz: porque tu estás comigo. A confiança de não ter medo é porque Deus está conosco. Eu não tenho medo porque Deus está comigo. Eu não tenho medo porque Deus está me protegendo. Eu não tenho medo. O medo, de certo modo, em alguns momentos é até bom, porque nos traz algumas limitações. Mas viver constantemente com medo, isso não é muito bom. Situações em que vivemos e enfrentamos a morte e devemos ter tranquilidade. Refrigera minha alma, Senhor, porque o Senhor é meu pastor e eu sei que o Senhor não vai permitir que nada aconteça comigo, nada de ruim aconteça comigo. O Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Tenha essa certeza, querido. Se você tem buscado a Deus, tem buscado a sua face, tem se colocado na presença dEle, Ele está contigo. Ele está conosco, Ele cuida de nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não nos abandona, jamais nos abandona. Continuando, Salmos 23, e aí nós vamos então para os versículos finais, versículo 5, versículo 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Leva as águas tranquilas, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O Senhor está comigo e prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Mesmo aqueles que não gostam de mim, mesmo aqueles que são meus adversários, eu tenho condições de ser uma pessoa que recebe, hospitaleiro, porque o Senhor me dá esta condição. E no versículo 6 diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão, nos mostrando a constância que Deus nos abençoa constantemente. Constantemente Ele nos abençoa, constantemente Ele nos dá a sua bênção. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Constantemente Deus nos abençoa, constantemente Deus cuida de nós, constantemente Deus nos dá a sua bênção. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse final de versículo, final do Salmos 23, mostra o desejo de Davi de estar na casa de Deus, em virtude de todas as coisas que Deus fez por ele e da confiança que ele tem no Deus Altíssimo. Eu estarei na casa do Senhor para todo sempre. Hoje estamos transmitindo o culto somente através da live, através de vídeo, porque nós não podemos estar na casa do Senhor. Nós não podemos ir à igreja e estar juntos cultuando ao Senhor. Mas isso faz quase um mês, mas antes disso nós tínhamos a liberdade de estarmos na casa do Senhor em todas as programações. E algumas pessoas não entendiam esta prioridade que é colocada aqui por Davi. Eu quero estar na casa do Senhor. E esse desejo não era latente, esse desejo não era constante. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu quero viver na casa do Senhor. Embora o Senhor nunca mude, embora o Senhor nunca fale, esse desejo não era um desejo do coração de muita gente. Mas Davi, como o nosso exemplo, que tem Deus como seu pastor, ele diz: eu quero estar na casa do Senhor para todo sempre. E que esse desejo seja o nosso também, de estar na casa do Senhor para todo sempre, buscar o Senhor para todo sempre, porque Deus cuida de nós, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Ele cuida de nós e nos proporciona uma vida de paz, de tranquilidade em sua presença. Que o Senhor, nosso Deus, possa ser o nosso pastor. E nós possamos tê-lo como nosso pastor. Porque quando Deus é nosso pastor, Ele não nos deixa passar por privações. Pode ser que, no entender, assim, mas eu não tinha tudo que eu queria, mas a necessidade básica foi suprida, é suprida. A necessidade básica é suprida, aquilo que nos dá condições de viver é suprida. Ele nos faz andar em passos verdejantes. O Senhor é meu pastor e me livra de todo mal. Se o Senhor ainda não é o seu pastor, como Davi, ele declara, querido, junte-se ao rebanho.
esteja debaixo da mão do poderoso pastor, o Senhor nosso Deus. Ele nos protege de todo mal, Ele nos dá o livramento que nós precisamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Aqueles que estão com o Senhor, que o Senhor é seu pastor, não devem ter medo, não devem sentir medo de qualquer situação que seja. E o Senhor é o meu pastor e me dá confiança diante dos meus adversários, diante das minhas adversidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Confiante de que Deus, na tua misericórdia, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu convido vocês para estarem orando comigo. E se você ainda não tem o Senhor Deus como seu pastor, como aquele que te guia, aquele que cuida de você, se você não entregou sua vida a Jesus, eu convido a você a orar comigo em nome de Jesus. E se você tem olhado para a situação hoje, situação que você está vivenciando, e o medo está tomando conta do seu ser, está aflito, eu peço para você estar orando comigo também em nome de Jesus. Se as adversidades estão batendo a porta e as coisas não estão exatamente como gostaria que estivessem, ore comigo em nome de Jesus. Nós estaremos colocando diante de Deus. Mas o importante de tudo isso, de toda essa situação, é que o Senhor seja o seu pastor, como o Senhor é o meu pastor, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Pai amado, em nome de Jesus, o teu Filho, eu agradeço ao Senhor, Pai, por compartilhar a tua palavra, Senhor. Eu sei que essa palavra chegará a pessoas que eu não imagino, Senhor. Sei que o Senhor estará falando, Senhor, em momentos diferentes deste agora que está sendo gravado, Senhor, a pessoas que estão passando por necessidade, Senhor, e não o reconhecem ainda como pastor, meu Pai. Que não tenha confiança que Davi tinha, Senhor, de declarar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não reconheceu ainda o teu poder, não reconheceu ainda a tua misericórdia, Pai. Por isso, se estamos agora, Senhor, com esta pessoa, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando nesta pessoa, meu Pai, esteja em nome de Jesus fazendo a tua obra, Senhor. E se ela está reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador, meu Pai, que o Senhor esteja, Pai, fazendo algo diferente nesta vida em nome de Jesus. Que tem muitas vezes estado destruída, Senhor, tem pensado que é o fim, meu Pai, mas quando nós temos o Senhor como pastor, meu Pai, tudo que era deserto se transforma em campo verde, Senhor. Tudo que estava para se acabar, meu Pai, se coloca de novo no começo, meu Pai. Haja, Senhor, com poder e autoridade nessas vidas, Pai. Peço agora também, meu Pai, por todos os teus queridos, Pai, que mesmo conhecendo a tua palavra, mesmo sabendo das tuas promessas, Senhor, se encontram aflitos, tristes neste momento, Pai. Esteja, Senhor, refrigerando a alma, Senhor. Esteja dando em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, meu Pai, em nome de Jesus. Peço ainda, Senhor, que o Senhor esteja dando, Senhor, a possibilidade, Senhor, dos teus servos glorificarem o teu santo nome diante de todas essas coisas que estão acontecendo, meu Pai, porque sabemos que o Senhor é o único que cuida de forma espetacular, excelente, Pai, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos teus pequenos, Senhor. Cuida, Senhor, com a tua mão poderosa. Não permita que passem, ó Pai, por tribulação, por privação, meu Pai, em nome de Jesus. Refrigera a alma, Senhor. E este que está chorando neste momento, Senhor, seque as lágrimas, ó Pai, e dê a ele a confiança, meu Pai, de que tudo estará perfeito, tudo estará debaixo da tua vontade, Senhor, pois tem confiado em ti, tem confiado nas tuas misericórdias, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus,
Em nome de Jesus, o teu Filho, agradeço por este momento de culto, Pai. Agradeço pelo teu cuidado e pela tua misericórdia que nos acompanham constantemente, Pai. Peço ainda ao meu Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões e as consolações do teu Santo Espírito estejam com o teu povo agora e sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.